Oi, gente, tudo bem? Depois de muito tempo sem nenhum vídeo novo no canal, eu tô gravando no escritório, é a primeira vez que a gente grava aqui no escritório novo. E é um tema que a gente conversou um pouco no Instagram, né? E aí eu até coloquei uma enquete do que o pessoal queria mais saber, principalmente quem trabalha na área e está começando agora. E a questão foi de como precificar o trabalho, porque é muito comum as pessoas não entenderem o nosso trabalho, não entender o projeto, achar que é só um desenho, achar que a gente faz isso de uma maneira muito simples, que é só resolver um espaço, é só fazer um layout, é só fazer um desenho. E não é bem assim que funciona. Só que a gente, antes de pensar em colocar preço, a gente tem que entender qual é o nosso trabalho, a gente tem que entender quais são as etapas que a gente tem que passar, qual o processo que a gente tem que passar dentro desse serviço, né, que será entregue em forma de produto, porque o serviço é a questão de você resolver o espaço do ambiente, resolver a acústica do ambiente, resolver a reforma. E o produto que você entrega é o projeto em si. Então, sobre o que a gente entrega, o produto ele é o caderno de projeto. Seja ele em PDF, seja ele físico, é o produto que a gente entrega que vai servir de base para quem vai, de fato, executar aquela obra, né? Vai ser como se fosse um mapinha. Eu sei que é complicado e muitas pessoas não têm esse tempo hábil de pensar no projeto, de ter todo esse tempo dedicado e não receber, porque realmente precisa receber. Então, qual é a solução para isso? Pega um cômodo da sua casa que você gostaria de reformar, ou de alguém da sua família que gostaria de reformar também, não tem tanta pressa, e faz o projeto detalhado desse cômodo. Faz o projeto completo, faz a pintura, revestimento, paginação de piso, elétrica, hidráulica, forro de gesso e todos os detalhes. E vai fazendo, e monta um caderno, faz um caderno técnico de entrega deste projeto, que é gratuito. Por quê? A partir desse trabalho gratuito, você vai entender qual é a sua demanda de serviço, em quanto tempo você desenha, o que você precisa saber para desenhar, porque na hora que você estiver desenhando, você vai pensar, poxa, eu vou fazer elétrica, mas eu esqueci de medir o espelho, enfim. Tem uma série de coisinhas que você vai aprendendo à medida que você vai fazendo. Isso já vai te dar muito mais segurança, porque além do preço, quando as pessoas vão falar com você, elas perguntam como é o processo, o que você faz para entregar, como que é a dinâmica completa. E aí você já tem mais segurança para falar, e aí o seu preço, ele querendo ou não, já vai ser justificado. E o preço não existe nem caro nem barato, isso não existe, porque cada prestador de serviço tem a sua característica. Então, existem pessoas que cobram muito fora do que se está tabelado, e as pessoas pagam porque ela tem o seu diferencial, seja rapidez, seja qualidade, seja criatividade, seja apresentação. Então, cada um tem o seu modo, né, de apresentar as coisas. Agora, falando um pouco, deixando de falar das situações adversas, que são os preços mais altos ou mais baixos, para todas as funções existe uma tabela de honorários, tá? Então, independente do seu curso, seja design de interiores, técnico em edificações, arquitetura, engenharia, qualquer um desses cursos, você pode procurar nos conselhos responsáveis. Por exemplo, para engenharia você procura no CREA, para arquitetura você procura na CAL, que teoricamente você já formado já estará inscrito, e mesmo não formado, não inscrito, você consegue ter uma noção desses valores, você consegue essas tabelas, mesmo que um pouco desatualizadas, porque o suprassumo da informação, ele está sempre para quem paga a anuidade dos conselhos. Os conselhos estão aí para isso, para sempre dar o mais novo para a gente, para suportar a gente, né? Então, à medida que você identifica isso e você procura direto no seu conselho, em todas as literaturas possíveis, site, panfleto, grupo de WhatsApp que às vezes tem, então você consegue essas informações. Ok. A partir disso, você vai ter, geralmente, os preços são por metro quadrado. Então, você vai ter categorias, né? E essas categorias, você vai ter muita noção delas na hora que você prestou aquele serviço, aquele primeiro serviço gratuito, você vai entender o que são essas categorias. Porque em um projeto, você pode entregar ele completo, como você pode entregar só marcenaria, ou a pessoa precisa apenas de um estudo de revestimento, quais ela compra, qual é a quantidade, para você calcular lá todos os insumos necessários para aquela construção. Então, existem categorias, né? E também são estipuladas as categorias de pacotes.
Inclusive, você vai encontrar preço sugerido por hora para consultoria, preço por hora para visita técnica e tudo mais. Mas aí a gente entra em outro ponto para precificação, né? Então, aonde nós chegamos? Nós encontramos você prestando um serviço gratuito, você tendo uma noção da dinâmica do que você precisa fazer para realizar esse trabalho e se profissionalizar. Depois você procura os parâmetros de preço base, né? Então, a tabela base. Depois da tabela base, nós temos que nos preocupar com algumas variáveis. Uma delas é deslocamento. Então, você tem que aprender a calcular o seu deslocamento. Às vezes, você pega um projeto, você é do ABC Paulista e pega no interior de São Paulo. E você vai de carro. Então, você tem que calcular o pedágio, tem que calcular as horas fora, quanto vale a sua hora, né? E aí, você coloca esses cálculos no seu preço. Você adiciona ao preço de metragem quadrada, que é essa base de via de regra metro quadrado, então você adiciona. E no seu orçamento é importante que você discrimine tudo o que você está fazendo, separado. Porque muitos clientes já... ultimamente, o que eu percebo? Que as pessoas estão cada vez mais procurando esse trabalho porque elas entenderam o quanto elas economizam contratando projeto, contratando gerenciamento de obra. Só que essas pessoas ainda é um público muito novo. Então, se você passa um preço fechado para tudo, você deixa sem parâmetro de atividade. E se a pessoa falar, não, então a elétrica eu não quero que você faça, porque tem uma pessoa que vai fazer para mim, enfim. Então, você tem que ter fácil ali aquele valor para retirar. Então, destrincha tudo no seu orçamento. Depois que você fez isso, então você tem a tabela e você tem as variáveis de locomoção, dia fora, alimentação e tudo mais. Você tem que dar uma olhada para o seu público. Quem é que você está atendendo hoje? Você atende apartamentos pequenos, você atende casas grandes, e a partir disso é a parte mais, como que eu posso dizer, mais flexível desse nosso raciocínio de precificação. Por quê? Muitas vezes o cliente, ele realmente não tem a condição de pagar o que você está fazendo. Só que é o seu primeiro trabalho, né? Você faz reforma e de repente ele pediu para você fazer um projeto de luminotécnica, é o seu primeiro. E o valor que ele quer, que ele pode disponibilizar para você é menor do que esse de tabela, um pouco menor, tá abaixo da linha, né? Da barra de categorização. E aí, você aceita de modo geral, porque aí você começa a criar portfólio e criar experiência, né? E você começa a parar de ter medo de passar os seus preços, porque quando você não faz esse processo de conhecer a dinâmica, de desenhar, de projetar, de fazer uma entrega para você mesmo, para um familiar, saber o quanto de tempo você gasta, ter a noção, você precisa ter a noção do que é estipulado, do que é cobrado de modo geral, de qual é a tabela da sua categoria. Você precisa ter essa noção. Tudo isso para quê? Quando você passar o seu orçamento, ele tem que ser justificável. Ele tem que sempre ser justificável. Se para cima ou para baixo, você tem que justificar, porque nós temos diversas leituras. Então, muitas vezes, quando o preço está um pouco acima, a pessoa acha que você está querendo ganhar em cima daquela situação. E aí você, com essa bagagem de saber tudo o que você precisa entregar, todo o trabalho que você tem que fazer, você consegue justificar exatamente o que é aquele acréscimo. E muitas vezes você consegue baratear bastante. Muitas pessoas desconfiam do preço, né? É difícil, mas acontece baratear bastante. Mas aí você já tem essa justificativa. Então, independente, né, em conclusão a esse vídeo, de como que a gente precifica, agora você vai lá na internet, vai no Google mesmo, procura tabela de honorários designer de interiores, tabela de honorários técnico em edificações, tabela de honorários arquiteto, tabela de honorários engenheiro civil, e você vai ver a lista que tem por metro quadrado, que você já vai conseguir se basear, tá bom? Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. É um vídeo que eu determinei aqui para vocês qual é o processo, qual é a linha de raciocínio que a gente segue para ter segurança para falar com o cliente. Tudo que a gente fala tem que ser justificável, ele tem que ver preto no branco, porque os técnicos somos nós.
Então, a gente tem que saber explicar para o cliente o porquê o valor a mais, o porquê o desconto, o porquê o preço de deslocamento. Então, isso tem que ficar muito claro. Eu espero ter ajudado se você está começando o seu negócio agora. Em seguida, tem alguns outros vídeos que eu coloquei lá no Insta, né? E o pessoal pediu. E um deles, coloca aqui embaixo se você quer ver, que seria o faturamento versus o pagamento, né? Porque é bem diferente faturamento e pagamento. Você pode faturar uma nota por mês, mas você não recebe por mês aquela nota, a menos que você tenha um gerenciamento muito redondinho do seu escritório. Então, comenta aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. E eu espero que eu tenha ajudado você. Tchau, tchau!